Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Chico e a gente vai para mais uma aula sobre design. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o guia de estilos, mas especificamente sobre cores e consistência, tá? Bom, todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre cores, psicologia das cores e tudo mais, né? Mas em um projeto, né, a escolha das cores em um projeto de interface vai muito além disso aí, né? Vai muito além também da estética. As cores, galera, elas influenciam a nossa percepção. Elas criam uma hierarquia visual, elas transmitem emoções, elas impactam diretamente na usabilidade e na acessibilidade da interface. Não é à toa que a gente, por exemplo, pode trabalhar com alto contraste ou não. Tá? Um outro ponto importante, né, é como a cor ela nos ensina a navegar muitas vezes. Se vocês pegarem alguns sites como globo.com, tá? Vocês vão perceber que o site ele é dividido por cores. Então, se você pegar a cor vermelha, você vai saber que são ali notícias, né? Os jornais que estão dentro do Globo.com. Se você pegar ali o Globesport.com, vai ser verde. Se você quiser parte de entretenimento, se eu não me engano, é o laranja. Né? Então, você tem ali uma relação entre, né, cores, e sempre terá essa relação entre cores e experiência do usuário. Tá? Então, cada cor ela carrega ali significado, um significado cultural, significado psicológico, né? Enfim, né? Uma série de opções ali para a gente trabalhar. Né? Então, por exemplo, o azul tende a passar confiança e segurança, o vermelho tende a passar urgência, né? Ou atenção. O verde é uma ação positiva, de sucesso. O amarelo é uma ação de opa, né? O que está acontecendo ali? Basta você pegar, por exemplo, né? É muito fácil dar o exemplo do semáforo. Então você tem o vermelho, né? A identificação do vermelho, pare, o amarelo, atenção, e o verde é que está livre para passar. Né? Isso é passar. O bootstrap, por exemplo. Né? Sempre que você tem um botão ali que você quer validar alguma coisa, é o botão verde. Um botão de cancelar, de deletar, ele vai vir como um botão vermelho. Pode perceber isso, tá? Então, como eu disse para vocês, as cores, elas, além de carregar esse significado, elas têm funções práticas. Então, elas podem trabalhar. Eu posso trabalhar com um núcleo de identidade visual, né? Ou seja, quando eu estou trabalhando com cores primárias, com cores secundárias, eu tenho uma sinalização de feedback, ou seja, sucesso, erro, alerta. Eu vou trabalhar com diferenciação de estados, hover, ativo, desabilitado, né? E principalmente uma organização semântica, seja no site do Globo.com ou seja na utilização, na organização de botões, de links, de alertas, né? Então eu vou transferir aqui para o nosso slide aqui. E como eu falei para vocês, né, existe ali um conceito por trás do que parece ser uma simples escolha de uma paleta de cores para o seu produto. Há uma questão, sempre haverá, né, as questões psicológicas, as questões de acessibilidade. E como eu disse para vocês, as questões de trabalhar ali a experiência do usuário, tá bom? Então eu deixei aqui para vocês, né, a experiência focal, por exemplo, de cada cor, né? Então como que essa experiência focal de cada cor ela vai nos ajudar. Então eu tenho ali o vermelho, né? Eu tenho o laranja, o amarelo. Então depois vocês dêem uma olhada, cada uma dessas cores ali, elas vão trazer ali, né? Eu coloquei também uma outra imagem, né? De o favoritismo das cores por gênero ali, né? Ou seja, a experiência focal de cada cor também. Então é muito legal a gente dar uma olhada com mais calma nesses aspectos, né? A gente não vai se aprofundar aqui, senão o vídeo fica demasiadamente grande, né? Então o que a gente quer é só falar uma introdução ali para a gente, tá? Então, a organização de uma paleta de cores funcionais, né, de uma paleta de cores funcional, evita conflitos visuais e facilita a leitura e a navegação. Então, um bom guia de estilos, como a gente já conversou anteriormente, ela define essas cores de forma documentada e reutilizável. Então, para criar combinações, né, a gente tem harmoniosas, a gente usa o que a gente chama de círculo cromático, que é uma ferramenta clássica do design, tá, pessoal? Então ela apresenta ali para a gente, né, três cores primárias, que seria o vermelho, o azul e o amarelo. Ela trabalha para com a gente também três cores secundárias, ou seja, o verde, o laranja e o roxo, e seis cores
terciárias, né? Que seria resultantes das combinações. Beleza? Então a gente tem esse escopo dentro. Então, esse círculo cromático, né? E as 6 terciárias aqui, né? Eu acabei não citando, mas são vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo alaranjado, amarelo esverdeado, azul esverdeado e azul arroxeado, tá? Como vocês estão vendo aqui na imagem. E aí a gente pode fazer combinações. Então nós teremos cores complementares, cores, uma tríade, cores análogas e por aí vai, tá? Então é importante que vocês estudem e se aprofundem mais em cores, né, e nas suas funções, tá? Então a gente tem também aqui, né, 3 outras coisas que são importantes, que são sombra, tom e valor, né? Então as sombras, né, elas são utilizadas ali muitas vezes para melhorar ali os elementos, né, da sua user interface, tá? Fazendo com que o usuário tenha uma percepção mais apurada sobre o que é cada elemento, né, e qual o destaque que eu quero dar para cada elemento dentro daquela interface. Tá? As sombras e tons, né, elas ajudam então a criar uma hierarquia visual, indicando o que está em primeiro plano e o que é plano de fundo. E elas também podem dar uma noção de profundidade à sua interface. Tá? Outro ponto importante, tá, que a gente tem é mostrar o uso correto, né? Então, quando a gente utiliza o uso correto da sombra, ela vai ajudar a gente nessa percepção. E para isso, gente, o cuidado com o contraste, ele é indispensável para a gente, né? Ele é muito importante para a gente. Tá? Ele garante que o conteúdo seja legível por todos, incluindo pessoas com deficiências visuais ou baixa visão. E isso impacta diretamente na acessibilidade. Então, na verdade, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu não vou entrar hoje em acessibilidade, né, porque isso merece um vídeo à parte. Tá? Mas mais do que estética, o uso consciente das cores é parte do compromisso com a experiência do usuário. E a gente vai ver também mais para frente que ele é importante também para que a gente consiga trabalhar diversas frentes dentro da nossa interface. Tá? Uma coisa que eu queria mostrar aqui, que eu já estava quase esquecendo, né, quando a gente trabalha aqui ainda com cores e funções, né, a gente tem aqui, por exemplo, né, a matiz. Né? Quando você escuta falar em matiz, você está falando na cor em seu estado natural. Quando você está falando em valor, é a quantidade de luz que as cores possuem. Então, eu estou falando ali muito em saturação, conforme eu vou saturando ou dessaturando a minha imagem. Então, eu tenho uma cor, uma matiz vermelha. Se eu começo a trabalhar a saturação dessa imagem, né? Então, eu falei do valor, mas eu estou falando aqui da intensidade das cores, que é a saturação. Né? O valor é a quantidade de luz que as cores possuem. E a saturação é a intensidade. Então, se eu tenho um laranja, como está na imagem, eu vou trabalhando esse laranja, eu vou tirando cores desse laranja até ele entrar numa cromia de cinza, por exemplo. E além disso, eu também tenho as cores e funções, né, do nosso aqui no nosso slide, que a gente pode falar, né? Eu trouxe o exemplo do Bootstrap para vocês. Então, se vocês observarem, né, o que tem na lateral ali são classes. Então, olha que legal, ponto BG Success. Significa que é um sucesso. Então, que cor que ele utilizou? O verde, porque a gente já pode ser uma memória afetiva, pode ser uma explicação semiótica, né? Não sei, mas você fala de uma cor verde, né? Você tem ali a ideia de sucesso, a ideia de poder avançar, né? Muito por conta do semáforo. E olha que legal, o vermelho, danger, né? Então é um perigo, assim como o amarelo é um cuidado ali. Então você vai pegando ali, né, elementos. Então o Bootstrap ele traz isso muito forte para a gente. Tá? Então, aqui eu deixei como sugestão de organização de cores, então você pode ter o núcleo das suas cores, primárias, secundárias, cores de background. Você pode trabalhar cores de feedback, como alerta, sucesso, erro, informação, cores de estado, né, principalmente para botões, então o default, o hover, o pressed ou o disable. Você pode atribuir também exclusivamente a determinados tipos de elemento, então texto, título, legenda, botões. Aqui o botões CTA é Call to Action, tá? É uma chamada para uma ação. Hiperlinks, navegação,
sidebars, rodapés, enfim. Galera, há uma série de formas de vocês utilizarem ali as cores dentro do processo de criação da sua interface, tá? Voltei aqui para vocês. Beleza? Então, galera, é o que eu falei para vocês. Mais do que estética, né, é importante que vocês tenham ali o uso consciente das cores, né? É muito importante ali para a experiência do usuário, tá bom? Eu espero que essa introdução básica sobre cores ajudem vocês ali a construírem e se aprofundarem mais ali sobre cores para aplicar nas interfaces de vocês. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.